Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sou o professor Ricardo Valentim, e lá nós desenvolvemos pesquisa na área de saúde, tecnologia para a área de saúde, liderando algumas pesquisas no Brasil em nível nacional. E, como você falou de um ponto estratégico, sempre eu vejo que é a questão política no Brasil, que precisa ser reformada, tributária, mas nessas discussões políticas sempre está à margem a questão da ciência e tecnologia, que é um ponto que alicerça melhor o desenvolvimento econômico, social do país, principalmente no nosso país, onde é um país ainda de commodities. Então, como é que você vê, na época que você foi ministro, com o novo marco da ciência e tecnologia, e para 2018, qual seria a proposta? Eu não sou daqueles que acham que as coisas estão piorando, não. Eu sou daqueles que, com todas as contradições, acho que o Brasil está sempre melhorando. Tem stop and go, que não precisava ter, enfim. Entretanto, o Brasil hoje, dado o que está acontecendo no mundo, vamos pegar aqui, no princípio do século XX, acabou o século XIX, a distância entre o Brasil e os Estados Unidos era 100. No meados do século XX, a distância entre Brasil e Estados Unidos, cada qual na sua velocidade relativa, era 60. A partir dos anos 90, a distância entre Brasil e Estados Unidos virou para 110. E, basicamente, isto é causado por um punhado complexo de fatores, mas eu imagino 3 assimetrias básicas. Uma tem a ver no ponto seu, desculpa, é que nem o Padre Vieira, não posso ser breve, né? Há uma assimetria grave da competitividade global do Brasil, que é o estrangulamento no financiamento, crônico. Você se financia a juro negativo no mundo e o Brasil se financia a taxa de juros mais cara do planeta. Outro assunto que demanda uma outra conversa que a gente precisa ter. A segunda é a questão de escala, que com a presença da China na área do Brasil, né, salvo commodities, na área industrial do Brasil, têxteis, essas coisas de baixo valor agregado, têxteis, calçados, tal, são exemplos práticos. A escala da China faz chegar uma calça jeans na Sulanca de Caruaru, falei ontem lá no MIT, mais barato do que custa produzir, lá na Sulanca de Caruaru. E lá não tem tributo, não tem cargo previdenciário, não tem juro, não tem nada. Então, temos um problema. E o terceiro problema é a assimetria no padrão tecnológico, porque o Brasil aspira a um padrão de consumo global, e a única coisa que está de fato globalizada é a informação de um padrão de consumo maravilhoso, ao qual eu estou crescentemente induzindo minha juventude a referir sua felicidade. Então, eu não sou mais feliz porque tenho uma namorada maravilhosa e eu consigo cometer uma poesia, como era na minha turma. Fazer política, achar que nós íamos enfrentar a ditadura, revogar os modos judaico-cristãos de organizar a família. Nós éramos uma potência sem limites, e isso era bastante, era felicitante. Hoje em dia, a felicidade está sendo referida a um padrão de consumo que você não alcançará jamais, porque quando você alcança aquele, você deseja o outro. E isto explica a ansiedade global e a violência que nós estamos vivendo no Brasil, mas também é outro assunto para outra hora. Mas o elemento central é tecnológico. E eu não acredito, desculpem, não acredito no espontaneísmo individualista do mercado para equacionar isso. Porque eu nunca vi isso na humanidade. Aqui na América, há uma conexão instantânea, governo, empresariado e inovação, academia. E isto funciona azeitadamente com retóricas às mais, mas você tem uma compra aeroespacial, onde vão lá as encomendas por novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, biotecnologia, depois você tem uma compra por defesa, o orçamento de defesa é o orçamento do planeta todo, e aí lá se vem novos materiais, supercondutores, e eles vão pilotar, de novo, a terceira revolução industrial. Nós, no Brasil, não estamos investindo privadamente nada em ciência e tecnologia, nem sequer capacitação e treinamento suficiente para modos rudimentares de produção, e não temos uma política industrial de comércio exterior que nos assinale protagonismos globais. E é por aí que eu vou. Quer dizer, eu iria. Já estou me dando por eleito, que nem o Temer. Estou fazendo igual o Temer, já estou me dando por eleito. Só que ele está golpeando o país. Né? Vamos pegar as duas últimas, por favor. Olá, bom dia, Ciro. Meu nome é Cláudia Fernandes, eu vivo aqui em Massachusetts. Eu gostaria de perguntar, eu sou ativista, militante, como você fala, da educação e direitos humanos, trabalho com as comunidades e a minha formação é em psicologia. Minha pergunta é,
vem exatamente de nós, como imigrantes, quando nós estamos na diáspora, nós olhamos para o Brasil com olhar com outro prisma, né? Então, eu queria perguntar de você, uma vez que muitos de nós aqui fora achamos que a crise brasileira não vem da questão política ou econômica, e sim moral e ética, você acha que lá no Brasil, se precisa de um líder, de um político, ou de um presidente, ou de um estadista? E a segunda pergunta é, você acha que, como nós que vivemos na diáspora, né, somos imigrantes, poderíamos participar mais ativamente na questão do Brasil, da melhora do Brasil, né, nas questões políticas, nas questões econômicas, sendo até que nós temos um bom material humano, boa formação com os nossos filhos, boas universidades. E a minha pergunta vem, na época da eleição, sempre vem aqui políticos conversar com a comunidade e depois somem. Então, a minha pergunta é, qual seria a nossa participação mais efetivamente e qual a sua opinião em relação à liderança do Brasil? Líder ou estadista, ou político? Ou... Político, necessariamente. Porque não há... Vamos pegar outra. Não, eu respondo mais telegraficamente. Político, necessariamente, não há alternativa fora disso, por mais adjetivo que se queira dar, a política há de ser recuperada como um exercício nobre, talvez um dos mais nobres possíveis da humanidade. Agora, estadista não é uma coisa que se produz assim, não. Cate um estadista, procure um estadista, desenvolva um critério para avaliar um estadista, mas, normalmente, os estadistas são identificados a posteriori. Tenho pensado muito no Churchill, porque, nas iminências da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler já se colocava, o Churchill visualizou o futuro e via que o Hitler seria uma tragédia para a humanidade. E ele foi banido. O Chamberlain fez um acordo, assinou um acordo junto com o Stalin e o Hitler, assinaram um acordo, que era o que o Hitler precisava para desarmar e permitir sua aventura e construir, por exemplo, o Holocausto. E o Churchill talvez tenha sido a única pessoa na história da BBC de Londres proibido de falar ali, porque foi visto como agressivo, grosseiro, provocador, etc., etc. Se recolheu para sua fazenda, bebia conhaque o dia inteiro, ia dormir deprimido, fumando, feito um caipora. E quando aconteceu o desastre, foram chamar o Churchill, que, na minha opinião, é o maior homem do século XX, mas só foi visto depois. E, para completar a contradição da obra política, acabou a guerra, ele salvou a humanidade do flagelo nazi-fascista e perdeu a eleição. Perdeu a eleição, simples e puramente. Por quê? Porque os novos tempos pediam não mais um falcão, mas um pacifista, um pacificador, um negociador, alguém que fosse ajudar a recuperar o desastre da Europa. Essa é a vida. Essa é a vida. Agora, eleitor é que escolhe, e a história é que define quem é político e quem é estadista. Oi, bom dia, Ciro, tudo bom? Meu nome é Gabriel, eu faço computação, estou no 3º ano aqui em Harvard College. E essa pergunta eu normalmente pergunto para pessoas numa posição parecida com a sua. Quando a Marina Silva veio aqui, eu fiz uma pergunta parecida. E eu queria basicamente dar um passo para trás. Quando eu me vejo tentando votar numa pessoa para presidente do Brasil, eu me faço duas perguntas. A primeira é o que um presidente faz. E a segunda é como que eu meço se uma pessoa é boa para fazer aquilo que um presidente faz, que tipo de meta, esse tipo de coisa, e como é que eu sei se uma pessoa vai ser melhor do que a outra para fazer aquilo, certo? E, no final das contas, todos os candidatos, eles falam, vamos botar uma equipe muito boa de ministros no governo, tem uma saída para a economia que é essa aqui, e dão várias saídas para vários problemas que a gente tem, citam vários problemas, isso ressona com a gente, porque a gente sabe dos problemas, todos eles citam os problemas, a gente vê, isso aí mesmo. Só que, no final das contas, as saídas, do ponto de vista acadêmico, quando a gente estuda aqui com os economistas aqui em Harvard, por exemplo, não existe um consenso, mas os políticos muitas vezes falam, não, é esse lado, e o outro político fala, é aquele lado. Então, eu não sei medir o que é para eu olhar, para saber se um candidato é melhor do que o outro para fazer o que um presidente faz. Serviço pesado, democracia é assim mesmo. E democracia verdinha, só tem 27 anos, a democracia brasileira é praticamente a sua idade, provavelmente. Né? Então, 22, por isso que eu disse praticamente, né? Do alto da minha inveja, né, que tenho 58. Então, repare bem, duas coisas na sua pergunta estão postas. A primeira é talvez muito lateral, mas assim, o despotismo esclarecido não é a saída para nós. Especialmente porque nós perdemos há muitos anos a capacidade de um pensamento original sobre o Brasil.
Se você, por exemplo, se aprofundar na obra do Zé Bonifácio de Andrade Silva, que eu estava andando com a minha filha em Nova York, eu não sabia, na Avenida das Américas tem um busto do Zé Bonifácio, que talvez, na minha opinião, é o maior dos brasileiros. E ali na fundação do Brasil, talvez seja... Mas você tem Joaquim Nabuco, você tem Sérgio Buarque de Holanda, o Celso Furtado já com influências de Cepal, enfim, mas o pensamento original sobre o Brasil não existe mais. A nossa melhor inteligência, nós estamos mandando treinar fora, praticamente, eu estava conversando com o professor Mangabeira ontem à noite, praticamente todos os nossos garotos vêm com uma ideia de que eu vou, com a minha indignação com o status quo brasileiro, com a minha inteligência, com a minha possibilidade de achar uma vaga em Harvard, no MIT, na London School of Economics, enfim, na Universidade de Urbana-Champaign, são os lugares onde eu já andei, em Stanford, etc., onde eu já andei, em Yale e tal, todos esses cantos eu já andei. Então, eu vou chegar lá e tenho esse conjunto de valores, eu penso em mudar as coisas no Brasil, e eu vou treinar minha cabeça, eu vou aprender como é que eu faço isso. E chega aqui, os professores americanos são absolutamente interessados nisso. Os mestres, a Universidade Americana, e essa é a grande potência da Universidade Americana, eles são alucinados por novo, por inovação, mas eles são comovidamente convencidos com a qualidade, né, top do planeta, dos seus valores. E eles estressam os garotos brasileiros com esses valores, e os garotos reagem de uma forma passiva, se rendem. Isso não é fácil de fazer, de reverter, não, mas nós precisamos construir um pensamento original brasileiro. Por quê? Porque determinadas coisas, por exemplo, eu estava citando, Cláudio, um exemplo da Globo. As pessoas, a Globo manipula, mente e manipula, para valer, mas a Globo acredita em determinadas aberrações. E quando o Fernando Henrique, em 98, foi candidato à reeleição, eu fui candidato a presidente, havia flagrância de que haveria um colapso no câmbio. Era claro, estava escrito. E a grande imprensa toda me chamando de terrorista, que não. Aí o Fernando Henrique ganha a eleição, consegue manipular a Globo e todo mundo para não ter nenhum debate, porque eu vinha de ter sido ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, e ia mostrar que... E tinha rompido por isso, porque o Real era uma boa iniciativa, porém precária, que precisava de aperfeiçoamentos graves, e ele jogou tudo na lata do lixo, em troca da reeleição, em função da popularidade despolitizada que o Real trouxe. Pois bem, quebrou o Brasil, 12% de inflação, taxa de juros no planeta. Esse mesmo filme que nós estamos vendo, que desconstituiu a Dilma, o Fernando Henrique viveu. E, para a desgraça do Brasil, o PT e o Lula criaram um movimento fora FHC e propuseram o impeachment, e o presidente da Câmara era o Michel Temer. Olha como o filme é velho. É um negócio de cinema. Percebe? E aí, o que aconteceu? O que aconteceu na sequência desse colapso ali do Fernando Henrique? Ficou muito claro que a Globo acreditava na mentira que estava pregando. Por quê? Porque o negócio Globo tomou dinheiro emprestado em dólar, sem hedge, para financiar um negócio não tradable, que é vender TV a cabo, cabeou o Rio de Janeiro com fibra ótica, baseado em dólar, para vender um negócio em real. Na hora que desvalorizou o câmbio, descasou a operação, a Globo quebrou. Ou seja, é intoxicação ideológica, como eu tenho repetido, não é mentira, é intoxicação ideológica. E aqui está o ponto. Como fazer? Te vira, cara. É isso aí, te vira. Vai olhar o exemplo, vai olhar o passado. Como é que as sociedades modernas fazem? Todo político é lambanceiro. Casa, comida, roupa lavada, o que está aí que está errado, deixa que eu chuto e tal. Te vira. E no passado, onde é que ele andou? Qual a experiência que ele acumulou? E qual a consistência entre o que ele fala e a vivência ou a experiência alternativa de outros países? Democracia é pesado. Não tem anjo vingador que desce, estala o chicote e bota as coisas em ordem por nós. Desculpa, não tem. Ciro, muito obrigado. Valeu, obrigado a todos. Obrigado.